Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Hoje é 1º de dezembro, primeiro dia do último mês do ano. É muito bom estarmos aqui juntos, mais uma terça, para podermos aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Queridos amigos que vão chegando, os amigos dos dois planos da vida, muito bom estarmos aqui juntos, sempre com esse propósito de refletir na mensagem do Cristo. Temos muito a refletir, temos muito a aprender. Isso é muito bom. Mas nós vamos ler um pequeno trecho para a nossa preparação espiritual, para darmos início ao nosso estudo do Evangelho. Nós vamos ler aqui somente uma pequenina parte do livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. É a mensagem 17. Olá, seja bem-vinda. O nome é Auxílio Eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Olá, Gleice, boa noite. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias, humilhantes, para que os necessitados não o aborreçam. E Emmanuel vai dizendo as atitudes que muitos de nós tomamos. Mas ele diz, Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e sentir-se melhor. Queridos amigos que vão chegando, sejam todos bem-vindos e convidando a Jesus e aos emissários do alto, que fazem parte da equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos dando início a mais essa noite e te pedindo, Senhor, se conosco, que assim seja. Queridos amigos, que bom estarmos aqui. Vamos saudar rapidamente os amigos que compartilham conosco, os amigos encarnados, porque os desencarnados são muitos. Mandando uma boa noite para o Arnaldo, para a Sueli, para a Claudiana. Que bom, Claudiana, obrigado. Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. O Vicente, a Marli, a Flá, que bom. Os queridos amigos e amigas encarnados e os desencarnados aqui conosco. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aquela passagem que Jesus tem aquele encontro com Nicodemos, aquele encontro com aquele doutor da lei, e Jesus diz para ele a necessidade de nascer de novo. Kardec já fez um extenso comentário e agora vem as instruções dos espíritos, que já iniciamos, e aqueles que porventura não tenham assistido e desejarem acompanhar, é só entrar lá na playlist do nosso canal do YouTube,
estudo do Evangelho, que vocês vão localizar os estudos. E nessa Instruções dos Espíritos, falando sobre os limites da encarnação, nós vamos rapidamente, olá Rose, seja bem-vinda, nós vamos rapidamente recordar o que nós começamos a falar a semana passada. Capítulo 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 24. Quais os limites da encarnação? Essa pergunta é respondida por São Luís, em Paris, em 1859. E ele diz, a bem dizer, a encarnação carece de limites, precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. São Luís dizendo, o perispírito, à medida que o espírito vai se purificando, esse envoltório que dá a forma ao espírito, ele vai também se sutilizando. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já é ele menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes, porque nós sabemos que existe vida em todo o universo, não é vida somente aqui no nosso planeta Terra. Em grau mais elevado e diáfano, quer dizer assim, quase que transparente e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Nós temos o espírito, que é uma chama, nós temos o perispírito, que dá essa forma ao espírito, e nós temos o corpo físico quando estamos encarnados. Quando desencarnamos, o corpo fica e o espírito continua a sua jornada com o perispírito. E quando nós vamos evoluindo, o nosso corpo físico também vai se desmaterializando, quase que se confundindo com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. Nós já comentamos sobre isso, mas imaginemos, dizem que Jesus levou cerca de 2.000 anos, ou 4.000 anos, nem lembro bem, se preparando para poder encarnar no planeta, porque é um espírito puro, que já não tinha mais nada ali, só pureza, e ele precisar novamente se adensar para entrar num corpo grosseiro, um corpo de carne, num planeta primitivo, praticamente, quando Jesus aqui encarna, ele precisou de muito tempo para isso. Porque, de acordo com o mundo, vai ser esse invólucro do espírito que precisa ser adequado, precisa ser apropriado à natureza do mundo que ele vai encarnar ou reencarnar. E ele continua, São Luís, nos dizendo que o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Então, o perispírito não é sempre o mesmo. Torna-se cada vez mais etéreo. Cada vez o perispírito vai se tornando mais sutil também, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Quando Kardec pergunta em um livro dos espíritos com relação ao perispírito, inclusive ali diz que é semimaterial. Mas os espíritos dizem que, apesar do perispírito para nós ser etéreo, nós não conseguirmos ver, para eles espíritos ainda era uma matéria grosseira, porque o perispírito aqui do nosso planeta Terra, ele se utiliza do material do planeta. O espírito vai se utilizar do quê? Nós vimos nos nossos encontros passados, o espírito se utiliza do fluido espiritual
que faz parte daquele orbe onde ele vai reencarnar. E ali ele vai se utilizar daquele fluido para poder fazer o seu invólucro, a sua roupagem, que é o seu perispírito. À medida que ele vai evoluindo, nos mundos mais evoluídos, o perispírito quase que desaparece. Ele diz, São Luís, é a depuração completa. Ele vai cada vez se tornando mais etéreo. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chame as missões que lhes estejam confiadas. O Espírito está dizendo, ou melhor, São Luís está dizendo o quê? Ele diz, se fosse considerado do ponto de vista da matéria a encarnação, como se verifica aqui na Terra, pode-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores, que é o caso do nosso planeta. Porque nos mundos mais superiores, o espírito ele não fica preso ali. Ele tem condições de se movimentar em várias regiões. E com isso, ele vai trabalhando cada vez mais a sua purificação. Deve-se também considerar que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo entre as existências corporais, nesse intervalo, qual é a situação do espírito? A situação do espírito guarda a relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau do seu adiantamento. Logicamente que nós aqui no planeta Terra, nós estamos o quê? Envoltos por essa atmosfera, por essa psicosfera densa, pesada, grosseira, que se origina dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Por isso que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, em função dos próprios habitantes. Porque o que nós vibramos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, nós vamos emitindo essas vibrações e vamos envolvendo o nosso planeta com isso. Mas à medida que a população de determinado orbe, de determinado planeta vai se purificando, o planeta também vai mudando. E ele diz que a situação do espírito desencarnado guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Um espírito, ao desencarnar aqui, sendo do planeta Terra, quando ele for para uma região em redor do planeta Terra, uma região espiritual, vai ser de acordo com a natureza do nosso mundo. É tanto que nós falamos o quê? Do umbral, falamos das regiões umbralinas, que todos nós espíritas temos um certo receio. Por quê? Mas os benfeitores dizem que o umbral ele está no nível do próprio planeta Terra. O umbral já é o nível aqui do nosso planeta. E à medida que nós vamos evoluindo, nós podemos ir para colônias espirituais um pouco mais elevadas, umas classe média, outras classe alta. Mas se formos comparar com outros planetas mais evoluídos, mesmo essas colônias que já são mais evoluídas em volta do nosso planeta Terra, não se comparam a um mundo, já um mundo ditoso, um mundo feliz, aonde já não tem o que a gente presencia aqui. Já não existem doenças, já não existem guerras, já não existem maldades, a inveja, o ciúme. Logicamente que ao desencarnar, num planeta desse, o espírito vai para uma região que para nós seria o quê? Como um céu, como um paraíso. E é isso que São Luís vem dizendo. Assim, na erraticidade, o que é erraticidade? É esse momento que o espírito está entre uma desencarnação e aguardando uma próxima encarnação. O espírito no mundo espiritual, ele está na erraticidade. Na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso.
o espírito vai ser o quê? Mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Porque mesmo aqui, mas aqueles espíritos que já atingiram um certo nível de evolução moral e espiritual, ele vai, ao desencarnar, ir para uma região muito mais favorável, muito mais aprazível do que aquele que ainda está pegado à matéria, ainda é aquela pessoa orgulhosa, egoísta, ciumenta, invejosa. Por isso, precisamos aproveitar, enquanto estivermos aqui, trabalharmos o que nós espíritas chamamos de reforma íntima. É isso mesmo. Eu cheguei a ouvir aqui vocês falando. Reforma íntima. Ou o quê? A nossa transformação, a nossa reconstrução, desse o nome que se der. Mas para que a gente possa ir evoluindo. Não precisamos esperar desencarnar para ter que começar tudo de novo. Não, vamos começar da agora. Pode, mas agora não tem mais jeito porque eu já estou com muita idade. Não, não importa. Se é um bebezinho, se é um adolescente, se é um adulto, se é um idoso. Enquanto aqui estivermos, é porque Deus está nos dando a oportunidade, está nos dando chance para que a gente possa caminhar. Porque nós não encarnamos à toa. O objetivo ao reencarnarmos é o quê? Evoluir, é progredir como espírito. Mas para isso é necessário estarmos na carne, para passar os desafios do dia a dia e darmos esse impulso na nossa vida espiritual. Mas o nosso item 24, nós comentamos. E nós vamos agora falar sobre o item 25, necessidades da encarnação. Nós estamos estudando o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos ver agora o item 25, necessidades da encarnação. Primeiro, Kardec começa fazendo uma pergunta, uma questão para os espíritos, para que possa ser respondida essa questão. E qual seria essa questão, essa pergunta? É uma pergunta bem interessante. É um castigo a encarnação? É um castigo? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A pergunta de Kardec. É um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Existem certas filosofias, certas doutrinas que dizem assim, que o espírito encarnou. Se ele já evoluiu bastante, ele não precisa mais encarnar. Só encarna aquele que ainda é carregado de culpas. Mas será que é assim? É um castigo? Porque se a encarnação é uma necessidade para que a gente evolua como espíritos imortais que somos, Deus nos daria uma punição? Deus não pune. Deus não castiga ninguém. Essa coisa que tinha lá no Antigo Testamento, Deus, o Senhor da guerra, Deus punidor, vingador, o Senhor dos exércitos. Não é assim. Deus é amor. Deus não pune, que não castiga. Ele nos dá oportunidades para que a gente possa refazer o nosso caminho. É diferente. Uma pena eterna. Deus condenou ao inferno eterno. Isso não existe. Então, será que é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Deus, se quisesse, porque Ele é o Criador, Ele criou primeiro o espírito.
Se ele não quisesse, não havia necessidade de encarnar, porque a vida verdadeira é a vida imortal. O espírito é que é imortal. Mas ele achou que seria interessante que o espírito passasse pela prova da encarnação. Mas ele se utiliza dos seus próprios filhos imperfeitos para, tanto enquanto o espírito encarnado vai evoluindo, que somos nós, mas nós também somos úteis na obra do Criador. E é isso que os benfeitores vêm nos dizendo. A passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária. Necessária para quê? Por que é necessário para o espírito? Para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material. Qual é a ação material? Nós estamos no corpo, nós estamos na matéria. Através do nosso agir, enquanto nós estamos encarnados, nós vamos o quê? Cumprir o que é necessário, esses desígnios, cuja execução Deus lhes confia. Todos nós, antes de reencarnarmos, tem um planejamento divino, através dos seus assessores espirituais. Quem lê o livro Nosso Lar vê o departamento onde tem os planejamentos das reencarnações, e nós temos assim uma equipe para nos orientar, para nos auxiliar. E essa equipe, ela vai nos orientando como que nós devemos nos pautar quando aqui chegarmos. E Deus confia que nós vamos o quê? Executar esses desígnios. Se nós vamos executar, aí é outra coisa. Mas nós temos assim uma equipe imensa de benfeitores torcendo por nós, nos auxiliando, fora o nosso protetor individual, nosso anjo guardião. Nós temos assim uma equipe grande, vibrando pela nossa vitória, procurando nos auxiliar, nos intuir diariamente, para que a gente possa cumprir esses desígnios que Deus está confiando que nós vamos cumprir. E continuando, é-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. A cada reencarnação nós vamos evoluindo moralmente e intelectualmente. Nós já fomos aqueles homens primitivos que não sabíamos nem falar, nós não tínhamos nem ainda a condição de articular palavras. À medida que nós fomos evoluindo, nós andávamos quase como símios, muito pelo no corpo, tínhamos dentes que hoje já nem possuímos mais, e fomos passando durante esses milênios nesse processo do instinto, somente instinto, para o desenvolvimento da inteligência. Já estamos prontos? Não. Ainda temos muito a evoluir. O nosso corpo físico ainda não está completamente elaborado como deveria ser. Por isso, tanta dor na coluna, tantas dores na lombar, no pescoço, nas articulações. Por quê? Nós ainda estamos processando aquele levantar para poder ficarmos realmente numa condição adequada. E essa atual humanidade, ela vai dar lugar a uma outra que já vai vir com mais condições. Mas Deus soberanamente justo, Deus soberanamente bom, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Não é assim que nós fazemos? Pais imperfeitos que somos, procuramos distribuir igualmente, e assim é que Deus estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, o mesmo ponto, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder.
Voltando, tem irmãos nossos de outras crenças que dizem que tem os eleitos, tem aqueles que foram escolhidos por Deus, independente de como ele haja, ele já tem lá o seu lugarzinho no paraíso. Ora, se nós, pais humanos, não agimos dessa forma, quanto mais Deus, que é perfeito. Ele criou a todos nós da mesma forma, está lá no livro dos Espíritos, todos da mesma forma, todos no mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade. Por isso que uns pegam um caminho, o outro pega outro caminho, o outro pega outro caminho. Um pega o caminho da porta larga, outro pega o caminho da porta estreita. Mas Deus não privilegia ninguém. Ele ama a todos da mesma maneira. Qualquer privilégio seria uma preferência. Seria o quê? Uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, porque vai chegar o momento que nós não vamos mais precisar encarnar, quando formos espíritos puros. Queridos amigos, terminamos por hoje a nossa reflexão. A semana que vem continuamos, mandando um abraço também aqui para Grace. Grace, seja bem-vinda, Grace, Geraldo, Sueli. E a Sueli disse que a conexão está ruim novamente. Sueli, que pena, mas esse estudo ele vai ficar gravado lá no nossa playlist do nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e também vamos postar no nosso canal do Telegram, SEAC Olambra, juntos podemos muito. Quem não conseguiu assistir muito bem agora, por causa da conexão, ou se quiser rever o nosso estudo, entre lá. Entre, conheça os nossos canais. Quem não conhece, aproveitem, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, para que a gente possa semear essa luz. Queridos amigos, nós vamos agradecendo, desejando que na próxima terça-feira estejamos juntos, dando continuidade ao nosso capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá,